Olá, bom dia! Estamos no ar a partir de agora com o nosso Difusora Notícias, edição de uma quinta-feira, hoje, dia 18 de julho de 2024, ao vivo, com as informações no seu rádio. Muito obrigado pela companhia desde já. Bom dia, Cláudio César. Bom dia, Henrique Ferião. Uma ótima quinta-feira para você e para todos nós, para os nossos ouvintes. Bom dia, Marco Amaral. E que tenhamos aí uma quinta-feira de muita vitória. Vamos juntos com muita informação no seu rádio até as 8 horas da manhã. Um oferecimento da Farmácia e Drogaria 7 Farma, que tem 3 endereços em Três Lagoas para melhor atender você e sua família. Passe por lá. Tem na Clodoaldo Garcia, onde você encontra a loja no zap 991087836, na Manuel de Faria Duque, lá na Vila Verde, no zap 991855418, Yamaguchi Kankit, na Carioca, no zap 993163274. Big Com, materiais de construção, na Clodoaldo Garcia 2150, no 21042842. Lotéricas Caminho da Sorte, João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos no Nossa Senhora Aparecida e Maria Guilhermina Esteves 1247 no Maristela. Gerildos Bar e Espetos, lugar certo para sua refeição com churrasco mais apreciado de Três Lagoas, na Bernardino Rodrigues Montalvão 103, no bairro da Lapa. Vamos lá, destacando as informações para você que nos acompanha nessa manhã. Herança da pandemia, 91 mil processos de primeira habilitação vencem em dezembro no Mato Grosso do Sul. Arauco vende 6 bilhões em florestas no Paraná para investir em Mato Grosso do Sul. Saída diante da falta de moedas, comerciantes têm medo de devolver troco no Pix. Estas e outras informações você confere com a gente dentro do nosso Difusora Notícias desta quinta-feira, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias, o nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Vamos lá, atualizando as informações do tempo para você que nos acompanha na manhã desta quinta-feira, sem alteração, viu? Segue tudo do mesmo jeito aí pelos próximos dias aqui em Três Lagoas. Ontem a temperatura passou dos 30, chegamos até 31 aqui em Três Lagoas. E é o que vai continuar acontecendo até o final do mês. Não tem novidade, tá? Madrugadas geladinhas, durante o dia as temperaturas ficam entre 30 e 32 e assim a gente vai pelo menos até o dia 1º de agosto, sem novidade. Segue tudo do mesmo jeito, sem calor intenso, sem frio intenso, sem chuva, vamos seguir desse jeito esses dias finais de julho que a gente passa a viver aqui para os lados do hemisfério sul, enquanto na Antártida foi registrada a menor temperatura do ano, com menos 88 graus, né? Um recorde por lá, mas isso obviamente não, em absoluta hipótese, chega pra gente ou pra qualquer outro canto do planeta, fica restrito lá, né? São as situações que a gente ouve tanto falar, né? O degelo da Antártida, os polos, não sei o quê, mas também o planeta é incrível, né? É uma perfeição danada, né, Cláudio? É verdade, né? Você vê que no caso do Polo Norte, né? Principalmente no Ártico, é muito frio, né? Muito frio ali na Groenlândia, parte da Sibéria, né? Lá no norte, no extremo norte do Canadá, Alasca e tudo mais. Mas a Antártida é um espaço do planeta Terra mais frio que tem. Não tem jeito. Já sempre foi assim. 88 graus abaixo de 82, só 82 abaixo de zero. Meu Deus do céu. Eu com 10 graus já tô aqui com frio, agora você imagina 82. Agora, aqui, por esses dias, nós temos aí o famoso veranico, né? E a temperatura deu uma aumentadinha um pouquinho, mas continua uma temperatura agradável, porém seco, né? E esse é o problema da garganta, do bichinho da garganta aí, da rã-rã. As questões respiratórias, nós temos que nos hidratar, tomar muito cuidado com isso, né? Mas é vida que segue até setembro, com certeza. Só a título de curiosidade, a menor temperatura já registrada no planeta foi em Vostok, na Rússia. Em 1983, onde lá foi registrado 89,2 abaixo de zero. Então, algo que, inclusive é inóspito para qualquer tipo de pessoa, qualquer ser humano, porque se você respirar um ar desse,
você ter hemorragia nos pulmões. Meu então, Deus do céu, então é melhor nem respirar, né? Nem respirar, tem que estar realmente preparado, porque... Ó, você falou em Vostok, Vostok né? na Rússia. Agora eu lembrei de Vladivostok na Rússia também, que é bem quase na divisa ali com a Coreia, né? Já bem... E onde tem muitos brasileiros plantando, inclusive, soja. Você acredita num negócio desse? Muitos brasileiros. Algumas partes do planeta dão essa condição, né? Não é toda, né? O Brasil, ele é privilegiado em muitos sentidos. E aí que tem lá a tal da Transiberiana, que eu gostaria muito de passar por ela, né? Uma vez teve uma reportagem do Globo Repórter, e a saudosa Glória Maria, que fez a reportagem nesse trajeto, né? Que sai de Moscou, vai até Vladivostok. E inclusive estava fazendo esse percurso o nosso grande poeta, grande escritor, meu Deus, fugiu o nome do homem agora. É o Paulo, aquele famoso aí, vou lembrar o nome dele. Falei o nome agora do nome do homem, esqueci o nome dele. Paulo Coelho. Grande escritor, né? E é a maior linha, né, de férrea do mundo, né, em termos de extensão. E você sabe que tem os camaradas ainda, nós já estamos falando de temperatura, tem uma tradição lá que o trem para num determinado local e os camaradas pula pelado num lago que tem por lá. E aí é brincadeira, né? Meu Deus do céu. Os caras, de repente, você tá falando que tem região lá que até respirar não faz bem? Tem. Não, mas com essa temperatura é impossível, né, a pessoa fazer qualquer tipo dessa situação. Se pula numa temperatura dessa qualquer, até porque não vai ter água, né? Tá tudo congelado. Mas, de qualquer maneira, o ser humano, ele não sobreviveria normalmente, né? Sem ter um aparato, né? Roupas, algo tipo astronauta, né? Pra respirar, né? Desse tipo. Senão... Mas o lago lá onde eles pulam é de água térmica, a água é quente. Mas o problema é a hora que o cara sai de lá, né? Aí já é outro papo. Mas não chega a 88 negativo, né? Óbvio. Bom, é isso. Temperaturas curiosas pra você, né? Enquanto a gente tem o nosso clima. 18 graus agora em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em 77%. Ao longo do dia despenca esse número. Campo Grande também registrando temperatura na casa dos 20 graus. Lá já tem 53% de umidade. E Corumbá registrando 19 graus, umidade em 68%. Portanto, é assim que a gente está no momento. Mas ao longo do dia as temperaturas sobem, a umidade baixa, o que vai continuar pelo menos até o final do mês. Então, Henrique, tem aqui na agência Estado, né, do governo do estado do Mato Grosso do Sul, uma bela de uma manchete assim, ó: resiliência, Pantanal sul-mato-grossense se revela um gigante cheio de vida. Então, apesar de todos os problemas que nós tivemos com a questão do clima, a questão dos incêndios, das queimadas e tal, ainda tem um belo de uma foto aqui de um ipê, né, e com uns pássaros, né, que provavelmente que deve ser uns biguás, né, aqui nessa árvore, coisa mais linda do mundo. Então, quer dizer, o Pantanal tem seu contraste, né? O Pantanal é maravilhoso e precisa ser preservado, né? Por mais que aqueles que estão por lá, né, principalmente que detêm terras e que obviamente não estão muito ligando, o pessoal muito individualista quer saber da sua própria parte, mas é um patrimônio mundial e que obviamente precisa ser preservado. Não tem outra solução. E falando disso aqui, ó, uma matéria que eu achei interessante também, falando ainda de preservação, de clima e tudo mais. O cantor Michel Teló foi multado por desmatar fazenda para plantio de soja. Entendeu? Olha aí, um cara esclarecido, hein? Pois é igual saiu esse final de semana, né, a respeito do Gustavo Lima. Ele gravou 2 músicas do Zezé, e aí gravou e depois perguntou se podia gravar. Mas gravou aí ele antes, não, né? A gravadora foi lá e perguntou pro Zezé, o Gustavo Lima gravou 2 músicas. O Zezé é negativo. Quem autorizou? Eu não autorizei, não vai gravar, não vai soltar nada, essa música é minha. Então, quer dizer, tem que perguntar primeiro, né? E diz que nem vai subir mais no palco com ele também. Não é assim que as coisas funcionam, né? Não é porque a pessoa tem influência, a pessoa
bastante conhecida, bastante influente no mundo da música, que pode achar que faz qualquer coisa. E a mesma coisa militando no agro, né? Estando no agro diversificando seus negócios, né? Tem que ter cautela nisso tudo, porque vai responder da mesma maneira se for detectado qualquer tipo de situação aí ambiental que fuja daquilo que é normal. E no caso do Michel Teló, por exemplo, ele já era do agro, né? Ele é um cara que ele não é do agro porque ele virou cantor, ganhou dinheiro e comprou terra, não. Ele já era do agro, né? Ele sempre foi do agro. É isso, vamos em frente por aqui, são 7 horas e 16 minutos. Vamos falar de habilitação, porque Mato Grosso do Sul ainda tem 91.500 processos de primeira habilitação ativos no Detran, onde tudo isso é demanda represada e herança da pandemia. Processos iniciados entre os anos de 2019 e 2023, com vigência prorrogada pelo CONTRAN. O processo para a formação de condutores possui várias etapas que vão desde exames médicos, aulas teóricas e práticas, até a realização de provas junto ao Detran. Para se habilitar, dados da Diretoria de Habilitação do Detran MS mostram que existem 22.300 processos na etapa do exame prático, ou seja, a um passo de conquistar a permissão para dirigir. Nos últimos 6 meses, nós já conseguimos habilitar 11.700 condutores dessa demanda represada. Por enquanto, estamos conseguindo atender os agendamentos de forma tranquila e ainda não houve necessidade de atendimentos extras. Mas nossa orientação é que os candidatos que estão em processo, em andamento e que tenham interesse em concluir, procurem o seu CFC, se programem e aproveitem que ainda tem tempo hábil para a conclusão, reforçou Lina Zenaib, gerente de exames de habilitação. Os roteiros dos exames teóricos e práticos da capital e do interior do estado podem ser consultados no detranms.gov.br no submenu Roteiro de Exames. A última decisão do CONTRAN não contempla os cidadãos que começaram os processos de primeira habilitação a partir de 1º de janeiro de 2024. Para estes, o prazo para a conclusão permanece sendo de 12 meses a contar da data do protocolo. Então, quem está nessa condição, né, que vá atrás, que corra, porque, né, é um processo que tem um custo e não é baixo, né, Cláudio? Então, dá seguimento aí e tenta finalizar o quanto antes. Então, Henrique, você vê que o pessoal lá na pandemia, ou antes dela um pouquinho, entrou aqui os processos, né, para tirar a sua primeira habilitação. Aí a galera fala o seguinte, que um dos sintomas pós-pandemia é você esquecer as coisas. Será que eles esqueceram de fazer a habilitação, de continuar com o processo? Bom, agora eles terão aí, 91 mil, é muita gente, hein? Eles terão esse prazo até 31 de dezembro. Né? Tomara que eles retomem, né, os seus processos, né? São 7 horas e 19 minutos, 7h19. Nos 6 primeiros meses de 2024, já foram emitidas 15.733 CRHs decorrentes, aliás, disfarças aqui, a de cima, com previsão de investimentos da ordem de 28 bilhões em Mato Grosso do Sul. A empresa chilena Arauco conclui a venda de boa parte de suas florestas no sul e sudeste do país para a empresa Klabin, e um negócio que gira em torno em 1,16 bilhão de dólares, que dá em torno de 6 bilhões de reais. A maior parte desse dinheiro será investida na fábrica que começou a ser construída em Inocência, onde já foi anunciada, e essa venda inclui 150 mil hectares de seus ativos florestais, englobando 85 mil hectares de reflorestamento. O negócio inclui ainda 31 milhões e meio de toneladas de madeira em pé, além de máquinas e equipamentos florestais. A negociação com a Klabin, que atua na produção e exportação de papéis para embalagens, inclui todas as terras e florestas que a Arauco detinha nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. O objetivo da Klabin com a compra é ter mais autossuficiência de madeira, reduzindo os investimentos futuros na compra de madeira em pé de terceiros, segundo o comando da empresa. Além disso, o negócio deve reduzir os custos operacionais da colheita e transporte de madeira, melhorando o custo caixa total da Klabin. Ao anunciar o acordo com a Arauco, o diretor financeiro de relações com investidores da Klabin, o Marcos Ivo, disse que era uma ótima oportunidade em termos operacionais e financeiros, que reduzirá a necessidade de compra de madeira de terceiros, aumentará a competitividade de custos da companhia, com criação de valor para seus acionistas. Em dezembro, quando o anúncio inicial da transação, Carlos Altimiras, diretor-presidente da Arauco Brasil, afirmou que esse acordo é uma boa notícia para a Arauco. Isso permitiria que eles pudessem promover o desenvolvimento de investimentos
bem como o negócio de celulose no Brasil. O negócio de celulose ao qual se referiu o projeto Sucuriú terá investimento de 28 bilhões de reais e ao final do empreendimento terá capacidade para produzir 5 milhões de toneladas de celulose por ano em Inocência. Os trabalhos de terraplanagem no local da fábrica, às margens da MS 377 e do Rio Sucuriú, a cerca de 50 quilômetros da área urbana de Inocência, começaram no final de junho e a partir de janeiro está previsto o início das obras de metalurgia propriamente ditos. A previsão é de que a primeira fase em operação no começo de 2028, mas antes mesmo do início dos trabalhos no canteiro de obras, a empresa já estava gerando em torno de 1.000 empregos em Inocência e municípios da região nas atividades de plantio de eucalipto. Então tá aí, eles se organizando, eles buscando aí alternativas e movimentando bilhões de reais para aportar aqui no Mato Grosso do Sul para a construção da sua mega indústria de celulose em Inocência, né, Cláudio? Para você ver, né, como que é esse mundo, né, da celulose, né? Você vê que a empresa tem um parque florestal nos estados do sul do país, né? E faz um negócio com a Klabin, né? E onde a Klabin quer madeira, quer floresta, e eles aqui querem implantar a indústria em Inocência, né? E investir também em implantação de floresta, né? Implantação de mais eucaliptos. São os negócios, né? São negócios. Você vê que a fibra, há pouco tempo, há alguns anos atrás, fez um negócio aí com o pessoal da Suzano. E assim vai acontecendo, como a fibra fez com a Aracruz e outras empresas, né? E que esse mundo vem só crescendo, só tendo investimentos. E o pessoal faz esse investimento porque ele sabe que é garantia futura de bons negócios, de rentabilidade, de venda, enfim. Vai 500 anos aí, esse mundo está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. É por isso que é investimento nesse setor. Investimentos, né, bilionários, e o alavancamento que vai dar à cidade de Inocência é algo que é sem precedentes, né? E que vai gerar a região toda, vai movimentar tudo. E a celulose é base para um monte de outros produtos. Então você vê, se tem essa demanda crescente, é porque o mundo está crescendo. Você vê os economistas falando de crise, disso, daquilo, e o país cresceu, a China cresceu, agora a China está crescendo 4,7% até agora, a previsão para esse ano. Mas ainda é um crescimento acima da média mundial, não resta dúvida, né? Por mais que caiu, crescia em torno de 7%, 8% ao ano, ou mais até. Entendeu? Mas você vê que o consumidor mundial, né, se aumenta a demanda da celulose, é porque o consumo mundial de produtos só tá aumentando. Queira ou não queira, por pior que seja, o cidadão mundial ele tem acesso a mais outros produtos. Portanto, está melhorando a vida dele. Queira ou não queira, está melhorando a vida dele. É que tem alguns países e algumas regiões que, infelizmente, nós temos governo totalitário, nós temos governos que são ditaduras, nós temos, assim, uma miséria danada lá na África, por exemplo, em alguns outros países também, em algumas outras regiões. Isso faz ficar um pouco meio que preocupado, mas, em geral, o mundo também as pessoas estão melhorando de vida. Vê a nossa vida de 30 anos atrás e vê o que nós temos hoje, acesso a situações. Por exemplo, cerveja mesmo, o camarada tomava cerveja lá de quando em quando. Hoje os caras tomam cerveja todo dia. É uma realidade nossa, né? Aqui de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, em geral. Você pega ainda grandes centros, capitais, né, populosas, pega São Paulo, por exemplo, né? Ainda você vê reportagens, né, a nível nacional de pobreza, onde as pessoas não têm emprego, onde as pessoas não têm condições de estudar, de se qualificar. É uma realidade ainda muito diferente se a gente pegar de Mato Grosso do Sul. Sim, vai na contramão a tudo que a gente vive aqui. Não resta dúvida, mas acontece também porque as pessoas não querem sair do seu mundo, né? Porque tem alternativa em outros lugares. Se eles quiserem, assim, tudo que São Paulo é tudo muito longe. Não, mas mesmo ele mudando. Então é complicado. É mais complicado que a gente aqui. Então, mas mesmo ele mudando, por exemplo, igual o exemplo que você deu, Henrique, ele mudando de São Paulo para um outro local, ele vai melhorar a vida dele. É que ele não quer sair dali. Mas aí o conhecimento, né? Tem tudo isso por trás. Não é fácil, Cláudio. Conhecimento, não é todo mundo que tem essa facilidade. Vamos para Mato Grosso do Sul.
Né? As pessoas, às vezes, vira e mexe, a gente vê pessoas aí. Chegou um casal com 3 filhos aqui em Três Lagoas, não tem nada, estão precisando de fogão, estão precisando de geladeira, estão precisando de leite para as crianças. Vira e mexe, a gente vê isso nas redes sociais. Mas o trilagoense é um coração bom pra caramba. Ajuda. Logo ele já tá com a casa dele pronta. Se a pessoa é fuçada, ela logo arruma um trabalhinho, vai um biquinho, vai se qualificando, e em um ano ela tá bem, tá pagando aluguel, né? Mas tá conseguindo se manter. Henrique, vamos dar um exemplo. Fazer isso. Vamos dar exemplo disso que você tá falando. Quando a pessoa quer mudar de vida, ele muda. Chegou aqui os haitianos. Você vê o haitiano pedindo alguma coisa em rua? Você só vê haitiano trabalhando, empreendendo. Tem haitiano que virou empresário já em Três Lagoas. Sim. Já construiu sua casa, já comprou seu carrinho, já comprou sua bicicleta elétrica. Mudou. Então, quando a pessoa quer, ele muda a vida dele. É isso. Então, as pessoas que conseguem mudar os seus destinos, né? Então, tendo força de vontade, é óbvio que ninguém vai ficar milionário da noite pro dia. Mas, né, dá para conseguir mudar a sua vida com o seu suor, isso sem dúvida. Bom, são 7h26, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, trazendo mais informações para você nessa manhã de quinta-feira. Fique por aí, voltamos em seguida. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Whats Bigcom 99190-4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 679-8471-8438 e 679-8471-8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras, 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves, 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 679-9162-1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. Muito bem, são 7h29. Estamos de volta por aqui ao vivo com as informações no seu rádio. Até às 8h da manhã a gente vai com as informações. Bom, vamos trazer aqui uma entrevista. Ontem foi o dia de proteção às florestas. A gente tem florestas, não estamos falando só da silvicultura, né, que são florestas plantadas, mas as nossas florestas, os nossos biomas. A gente tem o nosso Pantanal, a gente tem a Mata Atlântica, a gente tem a nossa Amazônia, a gente tem muitas florestas, né? E a gente precisa trabalhar para protegê-las, tem que preservar para todo sempre. A nossa reportagem foi até a promotoria, até o Ministério Público e bateu um papo com o promotor de meio ambiente, o Dr. Antônio Carlos Garcia de Oliveira, onde ele fala a respeito
dessa importante data onde a gente precisa preservar as nossas florestas. Vamos acompanhar agora, são 7 horas mais 30 minutos. Neste dia 17 de julho foi comemorado o Dia do Protetor de Florestas, isso mesmo. E nós sabemos que Três Lagoas é rodeada de florestas nativas, assim como de eucaliptos. E sobre esse assunto, eu conversei com o promotor de meio ambiente, Antônio Carlos Garcia de Oliveira. Ele explicou um pouquinho sobre a fauna, a flora e também sobre a importância de preservação. Confira. Doutor, a importância das nossas florestas nativas como um todo, para o meio ambiente, para o ser humano, para os animais. Não tem nenhuma dúvida, é altamente necessário a manutenção desse aspecto, né, da flora, tendo em vista que hoje todas as propriedades rurais elas devem obrigatoriamente possuir as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, né? Então, as pessoas às vezes perguntam para que serve, né? Qual é a necessidade de eu ter uma reserva? Qual é a necessidade de eu ter uma área de APP na margem de um córrego, na margem de um rio, etc. A necessidade é exatamente estar na existência do ser humano, né? O ser humano só existe exatamente porque existiram as florestas, existem as florestas, né? Tanto a fauna e a flora que nos sustentam, né? Que dão manutenção do nosso clima, que dão manutenção das chuvas, que dão manutenção das nossas atividades, né? De pesca, atividades de caça, atividades de etc. Então, tudo isso é altamente necessário. Nós temos que protegê-las. Nós não devemos praticar crimes ambientais, a gente deve obrigatoriamente evitar problemas de queimadas, né? Queimada é crime, a queimada ela acaba criando uma situação altamente perigosa para o ser humano, né? E para os animais, e para a flora que desaparece. Então nós temos hoje riscos muito grandes, né? De pessoas que transitam pelas rodovias, pelas estradas, principalmente as estradas, às vezes estradas de terra, né? Essas estradas aí das fazendas, dos sítios, etc. E acabam por atirar pontas de cigarro, acabam por colocar fogo em algum mato, em algum mato que foi derrubado, e acaba correndo risco até de matar os animais, né? As crias, né? As criações. Então, cautela e necessidade de sempre a gente ver se aquilo é realmente prático para a nossa necessidade. E doutor, em relação a essa preservação, né, que tem que existir nas propriedades rurais, qual a realidade hoje aqui em Três Lagoas? As pessoas que têm ranchos, sítios, elas têm seguido a lei? Existe uma fiscalização? Olha, as propriedades rurais, de uma forma geral, elas, algumas propriedades, principalmente as grandes propriedades, elas tiveram que apresentar o cadastro, né? O cadastro rural, que é o CAR. Então, essas propriedades, elas tiveram que, dentro do CAR, elas tiveram que demonstrar que essas áreas de APP, essas áreas de reserva, elas existem efetivamente, né? Então, ainda a gente tem a obrigação de fazer uma fiscalização acerca do CAR, né? Os órgãos ambientais aí estão demorando muito para fazer essa fiscalização, esse levantamento, né? Através de dados, até mesmo de dados de satélite, etc., de leitura de satélite, mas é obrigação de todos, tanto quem tem um rancho lá na beira do Sucuriú, né, como quem tem uma fazenda ali nos altos ali das Morangas, né, da Serra das Morangas. Então todos têm a necessidade de saber que todas as propriedades obrigatoriamente devem respeito à lei, né? Áreas de preservação e áreas de reserva são necessárias e todos devem respeitá-las, né? Nós não podemos derrubar sem autorização, nós não podemos fazer desaparecer áreas de reserva sem autorização do órgão ambiental, né? Sem a obrigatória licença ambiental. Então todos têm que saber disso. E doutor, nessa cidade, a gente sabe que é a capital mundial da celulose e a gente costuma
associar floresta ao eucalipto, né? Voltando para a nossa floresta nativa, quais são as características dela? E ela ainda está bastante ativa? Existe um montante ainda considerável no nosso município? Olha, as florestas nativas, eu considero como a verdadeira floresta. É, exatamente porque a floresta nativa ela tem, ela tem um espectro, né, universal de flora e fauna, né? A gente tem hoje todos os tipos de animais, todos os tipos de plantas, né, dentro das matas nativas. É, por obrigação da lei, nós somos obrigados a criar reservas legais através das unidades de conservação. Então, hoje, por exemplo, nós conseguimos criar o Parque do Pombo. O Parque do Pombo é uma reserva natural, quer dizer, é uma reserva nativa, é uma reserva de flora e de fauna intocada, né? Que a gente deveria ter uma situação parecida em todos os municípios, né? Nós temos o Parque do Inhema, que é um parque fabuloso, né? É um parque fora de série. Hoje nós temos a região do Pantanal, que está sofrendo com os problemas de fogo, com os problemas de uso indevido das áreas, né? Nós temos o problema de Bonito, sofrendo com o problema do uso indevido das áreas, tá certo? De plantio. Então nós temos uma agricultura forte na região de Bonito e que se a gente não fiscalizar com um pouco de cuidado, os órgãos ambientais principalmente, nós vamos ter o provável desaparecimento da região de Bonito. Então, eu não gosto de ser catastrofista, não, mas é uma catástrofe programada, né? Como a gente está vendo hoje, a região do Pantanal. A região do Pantanal hoje tem rios secos, né? Então, a gente preserva, ou a gente vai verificar que nós vamos ter situações muito graves, né? Parece piada a gente falar, né? Uma região do Pará, semana passada, estava fazendo frio, né? A região de Roraima, faltando água. Região do Acre, estado do Acre, faltando água. Imagine que o Acre fica dentro da floresta amazônica. Então, nós temos hoje situações altamente críticas, ambientalmente falando. E nós estamos ignorando isso, ou nós estamos achando que isso não é necessário, que como é que é? Nosso discurso talvez seja exagerado, né? Mas é uma situação de necessidade hoje dos órgãos ambientais, principalmente da fiscalização dos órgãos ambientais ser um pouco mais dura, né? E tanto dos ministérios públicos que existem no Brasil, né? Fazer também um trabalho mais próximo, né? Das propriedades e dos proprietários, né? Rurais, para que a gente não deixe fazer desaparecer esses organismos altamente necessários para nossa sobrevivência. E doutor, como que a gente, enquanto cidadão comum, a dona de casa que tem seu filho, a escola, os professores, como que essa população no geral consegue colaborar para a preservação da nossa fauna, flora, floresta nativa, nosso meio ambiente? Olha, fazendo a tarefa de casa, né? Eu sempre falo, né? Você se tem um rancho na beira do Sucuriú, preserve aquilo que existe na margem do rio Sucuriú, né? Que ali está cheio de animais, está cheio de bichos. Esses bichos, eles procriam, né? Então, tem gente que talvez espante os animais, tem gente que talvez mate os animais, tem gente que às vezes casse os animais, né? Então, são situações assim desnecessárias. São situações, você não precisa caçar um animal, precisa? Não precisa, né? A pesca predatória, né? Então a gente tem pesca predatória, tanto aqui próximo nosso, aí no Rio Sucuriú, a gente tem pesca predatória, né? Com redes aí com 500 metros, 800 metros, 2.000 metros. Então uma coisa assim absurda, né? Absurda.
Então são situações assim que a gente tem que fazer de casa. Evitar fazer a reciclagem, a gente tem que procurar fazer reciclagem. Vamos fazer reciclagem de materiais. Todo mundo sabe qual é o material que pode ser recuperável, né? E que ele pode ser reciclável, né? A lata, o vidro, o alumínio e outros materiais, o papelão. A gente faz uma separação disso, que isso é recolhido, né? A gente então não pode jogar uma televisão dentro de um rio, como se fazia aqui. A gente via ali praticamente ali no Jupiá, a retirada de pneus de dentro do Rio Paraná. Então as pessoas acham que a gente pode jogar pneus dentro do rio. Quer dizer, uma situação altamente poluidora, né? Então hoje tem um lugar para você recolher pneus. Hoje nós temos um lugar para recolher embalagem de agrotóxicos. Então o fazendeiro não precisa jogar suas embalagens dentro do rio, nem queimar, nem jogar num canto dentro de um quartinho, né? Que vai vazar e vai entrar para a terra. Hoje, todas as oficinas da cidade então tem que fazer o seu papel, né? Obrigatoriamente tendo licença ambiental, fazendo um trabalho ambientalmente adequado, né? Nós não podemos hoje pensar que o óleo que se extrai de um produto, de uma moto, por exemplo, a gente possa jogar no meio ambiente. A gente possa simplesmente fazer um depósito e depois jogar no ralo, né, de um tanque lá no fundo da oficina. Então nós temos que pensar de uma forma hoje macro, que todos nós um dependemos do outro ambientalmente, né? Então eu dependo de você, você depende de mim, né? Eu sou o pequeno, mas eu recolho meu material, meu plástico, eu recolho minhas latas, eu recolho meu papelão, eu separo isso, né? Isso não vai para o lixo normal, porque esse lixo normal vai parar aonde? Lá no nosso lixão, né? E lá a gente sabe que esses materiais não deveriam estar lá. Então é isso, colabore com o meio ambiente, porque a vítima vai ser você, tá certo? Então pense nisso sempre. 7h42, está aí o promotor de meio ambiente, o Dr. Antônio Carlos, falando com a nossa reportagem sobre essa data, né? Proteção às florestas, meio ambiente. A gente sabe o quão importante é a gente preservar para as futuras gerações. Mas tem gente que fala, eles que lutem, né? A futura geração que lute. Mas se cada um pensar desse jeito, em poucas décadas, vai ter nada, né, Cláudio? Por exemplo, se o Estado aqui do Mato Grosso do Sul tivesse dado os ombros para o Pantanal, que queime, né? Que se lasque. A natureza que se vire nos 30 e consiga, né, voltar ao que era antes, né? Hoje já tá tudo queimado lá, não ia sobrar nada, não ia ter nenhum animal lá, fauna e flora, dizimados. Então a gente tem que cuidar. Não é assim, né, Cláudio? Então, Henrique, olha, você vê que nós já tivemos há pouco tempo atrás, não faz muito tempo isso não, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, o próprio governo dando até incentivo para as pessoas desmatarem, desbravarem, abrir estradas, abrirem fazendas e tudo mais. A região amazônica mesmo foi Você imagina que se no meio hoje, do jeito que existe uma vigilância dos órgãos, das ONGs, né, e de outros organismos relacionados à questão ambiental, você acha que aconteceria a abertura, o surgimento da Transamazônica, por exemplo, aquele desmatamento que foi a Transamazônica, para desenvolver aquela região do Brasil e tudo mais? Será que aconteceria isso hoje? Então, assim, e nós temos que pensar assim, como diz o doutor Antônio Carlos, nas futuras gerações. Muitas vezes nós só pensamos em nós não estamos pensando nas futuras gerações. Imagina que, se nós fizermos assim uma análise rápida, a Revolução Industrial tem o quê? 200 anos? É isso aí. Em 200 anos, o que virou o planeta? Você imagina o que vai acontecer daqui para frente se nós não fizermos algo agora, né? Então nós temos que pensar sim nas nossas futuras gerações e ter uma consciência ambiental, né? De fazer a reciclagem do lixo já dentro da nossa casa, tá certo? Ele falou de latinha. Latinha é difícil o pessoal deixar por aí para lixão, né? Porque o pessoal cata mesmo, né? Ele pega mesmo. Mas outras coisas que também são recicláveis, mas que não tem tanto valor assim, as pessoas deixam para lá e jogam no lixo mesmo. Eu vejo, inclusive, até repartições públicas que deveriam fazer, eu dar o exemplo, de fazer já a separação do lixo, muitas vezes não fazem, não.
Eu vejo escolas por aí, por exemplo, em vez de colocar o reciclável no saco verde, fica colocando tudo no saco preto, aí vai tudo lá pro lixão. Tá certo? Já começa por aí. Local de educação. Exatamente, já começa por aí. Entendeu? Então, nós precisamos nos conscientizar. E muitas vezes parar do discurso, porque fica fazendo, por exemplo, no caso de escolas, fazendo simpósio, fazem isso, faz aquilo e tal, não, no discurso. Tem que mudar a prática. Tá vendo? Inclusive dentro da própria sala de aula. Você chega dentro da sala de aula, tá aquela sujeira jogada no chão pelo próprio aluno. Quer dizer, como é que faz? Nós precisamos cobrar isso. Principalmente, diz que o exemplo vem de casa, de berço. Então, os órgãos públicos, os governos, precisam começar a exigir dos seus comandados, dos seus colaboradores, dos seus servidores, que eles já começam a fazer isso. Separe, né? Separe. Que eles lá no local de trabalho. E aí essa consciência vai disseminando para a família, enfim, né? Coleta seletiva aqui em Três Lagoas não existe o ano passado para cá. Já tem muito tempo que ela está aí. E funciona, né? Não adianta dizer desde 2013 que não funciona. Porque funciona. O que não funciona é o hábito das pessoas de separar dentro de casa. Isso aí é difícil. Exatamente. E que não precisa gastar, né? Porque você colocou o saco verde lá na porta, o próprio coletor, quando passar, ele vai deixar um saco novo para você utilizar. E o saco é um saco de 100 litros, se eu não estou enganado. Exatamente. Que cabe coisa com força lá dentro. Você não vai encher ele em uma semana. Tem lugares aí, tem casas que demoram um mês para conseguir encher. Mas é bom separar, porque você vai estar ajudando muitas famílias e que estão envolvidas nesse processo todo da cooperativa, né? Então, vamos fazer a nossa parte. 7h46, intervalo no ar e daqui a pouco a gente volta com mais. Fique por aí. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h49, estamos de volta por aqui ao vivo. Vamos falar do Pix.
O Pix que todo mundo usa, né? E com a chegada dele, a circulação da moeda diminuiu, implicando no troco de pequenos comércios e mercados. Mesmo com a falta desse troco, comerciantes se recusam a fornecer o troco em Pix, né? E, inclusive, muita gente afirma ter medo de cair no golpe da nota falsa. Para os consumidores, o troco no Pix é até melhor. E aí tem vendedoras explicando e relatando que preferem receber por Pix e não gosta de andar com dinheiro para receber. Eu olho o comprovante, vejo se não está agendado, o banco notifica quando o dinheiro caiu na conta e acaba sendo uma segurança a mais. Já outro vendedor, ele disse que até tentaram pedir o troco na modalidade virtual e se considera irredutível. Já quiseram comprar R$50 em frutas utilizando uma nota de 200 para dar o troco no Pix. Falei logo que nem sabia fazer Pix para o cara indo embora, afirmou. Explicou ainda que na modalidade o valor cheio, ele deixa sempre o valor cheio para não mexer com troco. Eu não sou bobo e sei que se a pessoa está fazendo por maldade, né? Não dá para a gente saber. Pode ser que ela esteja com uma nota falsa, então não me arrisco. As primeiras notas do real, datadas de 1994, sairão de circulação conforme determinação do Banco Central. A mudança não coloca fim ao dinheiro físico, mas faz com que as notas passem a desaparecer gradativamente. As pessoas que tiverem as notas antigas, elas não precisam se preocupar, porque elas continuam sendo utilizadas normalmente. O objetivo da determinação é deixar apenas a segunda geração do real circulando, porque são mais difíceis de falsificar, segundo o Banco Central. Foram apreendidas 270 cédulas falsas em Mato Grosso do Sul no primeiro semestre de 2024. Todo cuidado é pouco, né, Cláudio? Nesse esquema aí, você manda uma nota falsa, a pessoa desavisada, compra, não, manda o troco no Pix. E aí é prejuízo, né? Acabou. Perfeito, perfeito. Atento a isso. Aí o cara tá trocando uma sacanagem com alguém por uma coisa muito boa pra ele, né? E esse negócio de você ver que a nota falsa, mesmo as pessoas já tem que desconfiar, porque o dinheiro diminuiu muito no bolso das pessoas hoje. Entendeu? Então, se você recebe uma nota lá meio complicada, como é que você vai mandar o troco no Pix, né? Então, todo cuidado é pouco mesmo. E, gente, e a galera do crime, né? Eles pensam pra caramba. Eu acho que eles têm uma universidade do pensamento de sacanear com as pessoas. É impossível. Porque tudo quando é coisas novas, que acontece, situações novas, que surgem, vão surgindo, eles parecem que já estão na frente. Parece que o cara avisa, tô construindo isso, mas você pode fazer aquilo. Parece que tá combinado. É incrível um negócio desse. O crime organizado, eles estão, assim, adiantadíssimos em certas situações. Esse negócio do Pix mesmo aí, ó. O tanto de sacanagem com as pessoas que esses camaradas estão fazendo através do Pix, recém-criado aí, cerca de 4 anos atrás. Todo cuidado é pouco, viu? Quando a gente fala em dinheiro, seja como for, né? Por Pix, dinheiro vivo, moeda, transações, cartão, tudo que envolver dinheiro, tome cuidado, porque tem muita gente esperta aí aplicando golpes. Bom, vamos falar de futebol? 7h53, clubes filiados à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul convocaram uma nova Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 25. O objetivo é discutir o novo modelo do Estatuto da entidade, a eleição de novos membros e outros temas relacionados à Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. A reunião será em Campo Grande. Entre as pautas que serão abordadas durante a reunião dos clubes, está a destituição integral dos atuais membros da presidência e vice-presidência estatutária da federação. Conforme a nova proposta, a destituição, caso aprovada entre os clubes filiados, não interfere na nomeação de Estevão Petralas, designado pela CBF, para os próximos 90 dias. O prazo se encerrará no dia 5 de agosto. Em caso de aprovação desse modelo, que aborda governança, compliance e requisitos para futuras candidaturas, uma nova Assembleia deverá convocar eleições gerais. Para que isso ocorra, o novo estatuto precisa ser aprovado pelos clubes filiados durante a Assembleia. A proposta que será discutida foi elaborada pela Junta Governativa com base em estudos e referências de outras federações, como as de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Pernambuco. Quem faz parte da Junta Governativa, o Gilmar Ribeiro, representante da capital, Ilie Vidal, do Águia Negra, André Baer, de Costa Rica, Luiz Bosco, corumbaense, e Ítalo Milomem, representante das Ligas Amadoras. Caso aprovado o novo estatuto, também deve marcar a destituição oficial de Francisco Cesar e toda a diretoria estatutária, explicou a Junta. Conforme a apuração, o desejo da Junta é que a convocação para uma nova eleição geral da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul aconteça antes do término do mandato do atual presidente. Será que Cesário dessa vez vai de arrasto, né? Não sei.
Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, mas eu acredito o seguinte, a hora que a pessoa no Brasil, ele pode praticar suas traquinagens até certo ponto. A partir do momento que ele foi pego, e no caso dele aí, eu acho dificilmente ele voltar a presidir a Federação Sul-Mato-Grossense de Futebol, porque fica muito complicado. Não estamos aqui para julgar, para de repente já condená-lo, não, deixa que a justiça vai resolver o problema dele aí. Mas dificilmente ele volta, porque, poxa, como é que um camarada na situação dessa, sendo investigado, volta novamente a comandar uma entidade como esta do futebol? Nós temos que moralizar o nosso futebol, dar transparência para ele, colocar ele num patamar, né? Como todas as pessoas que viu, né, no final dos anos 70, começo dos anos 80, o Operário do Mato Grosso do Sul chegou a terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, você tinha um futebol de alto nível, tá certo? No Mato Grosso do Sul. Né? Um time daqui disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, nós precisamos disso, e fortalecer os times nas cidades, no interior. Né? Como é o caso de Três Lagoas, nós vamos ter agora aí a disputa da segunda divisão agora no segundo semestre. O misto está envolvido. É isso que nós precisamos, fortalecer os times do interior, para que os times do interior voltem, como é o misto, volte à primeira divisão, e nós tenhamos aí casa cheia, um bom campeonato e tal. Vê o que está acontecendo lá em Costa Rica, com o CREC. O CREC está para uma vitória de classificar para a segunda fase, para a próxima fase do campeonato da Série D. E ganhando de time bom. Sim. Ele não está ganhando de time ruim, não. Ele está ganhando empatando fora de casa, ganhando fora de casa. Quer dizer, é isso que tem que fazer, né? Fortalecer o futebol. E o futebol é a paixão do brasileiro. Você acha que se tiver um bom time em Três Lagoas não enche o estádio o madrugadão? É claro que vai encher, vai ficar faltando, vai ficar gente de fora. Você entendeu? Porque a nossa capacidade é para 5 mil. Como já aconteceu. Né? Já aconteceu, tá certo? Então, nós precisamos sim valorizar o futebol e parar com traquinagem com o futebol brasileiro. É isso. E não é só aqui não, tem traquinagem no país inteiro aí, infelizmente. Três Lagoas e Corumbá eram as cidades que mais arrastavam torcedores, sim, né? Corumbaense lá e o misto aqui, né? Nos bons tempos do misto. Mas deixaram tudo ir ralo abaixo aqui em Três Lagoas, e agora para reerguer tá difícil. Vamos ver se organizar a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, que é a entidade máxima, comando futebol profissional aqui do estado. Quem sabe, né? Quem sabe o misto aqui em Três Lagoas, ou Três Lagoas, FC, enfim, consigam força suficiente para alavancar de uma vez por todas. A gente ter todos os anos, não um ano, quem sabe, outro ano, não vai dar, e assim por diante, né? Tem que ter uma constância, tem que ter base, tem que ter todo Tem que dar sequência. Você vê o Novo Horizonte, é uma cidade de 40 mil habitantes. Olha o time do Novo Horizontino onde está. É um timaço, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O ano passado faltou 1 ponto para ele subir para a Série A. Uma cidade de 40 mil habitantes. Poxa, Três Lagoas tem aí 132 mil oficialmente dizendo, mas eu tenho certeza que nós temos mais de 150 mil pessoas andando, rodando nessa cidade. E nós não temos um time à altura, rapaz, no campeonato do Mato Grosso do Sul. Imagina você o quanto é difícil você estar numa primeira divisão, ou segunda divisão no caso do brasileiro, você sendo do interior de São Paulo. O interior de São Paulo tem 5, 6 divisões dentro da Federação Paulista de Futebol. Entendeu? Então, para você ver que não é fácil a disputa. Mas, no entanto, uma cidade de 40 mil habitantes tem um time. Mirassol, outra cidade também, pequena. O Bragança Paulista é grande, mas não é tanto assim. Para ter um time igual o Bragantino, com o investimento que tem lá. E outras praças do estado de São Paulo, que é exemplos assim, para o resto do país. Estão querendo a cidade unindo a classe empresarial, tendo um time que tem uma gestão transparente, né? Com certeza você vai ter um futebol de primeira linha e as pessoas vão acreditar. Agora, não pode usar um time para fazer coisa que não deve ser feita. É isso que não pode acontecer. Aí todo mundo acaba ficando desmotivado, porque ninguém vai colocar dinheiro no negócio. Porque, primeiro, você não vai querer perder dinheiro. Segundo, você tem a responsabilidade com a sua marca, com a sua imagem. Como é que fica? Você coloca dinheiro numa imagem de um time que... recentemente, vamos dar um exemplo. Não estão aqui tirando sarro em corintiano. É uma questão jornalística. O Corinthians não perdeu um patrocinador? Por conta dessas coisas aí.
Entendeu? Um patrocinador master, por conta de coisas erradas. Então, hoje as empresas, elas participam, mas elas se preocupam não só com o dinheiro investido, mas também com a sua imagem. Com a sua imagem. E, principalmente, não ficar encostado em prefeitura e nem no governo do estado. Claro Tem que não. ter a iniciativa privada investindo e ajuda do poder público, né, ali, né, ajudando em outras situações, como acontece por aí. Exemplos por aí afora tem aos montes. É só copiar as boas coisas. 8 horas para a gente fechar o nosso Difusora Notícias de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Valeu, Cláudio. Valeu, até daqui a pouco aí no Tribuna Livre. Bom, para você que for com a gente, obrigado pela companhia. Na sequência, o Marcos Amaral vem aí com o de casa. O oferecimento do nosso Difusora Notícias tem Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Genildos Bar e Espetos. Amanhã, 7 da manhã, a gente tá por aqui. Um grande abraço e até mais.